Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nessa edição, a gente vai fazer uma análise do resultado do PIB brasileiro do segundo trimestre. Os dados divulgados pelo IBGE na semana passada mostram que o PIB do Brasil avançou bem mais do que a maior parte do mercado previa, mais próximo aí da nossa expectativa. O que fez a economia crescer nos últimos meses? Dá para esperar um desempenho semelhante para o segundo semestre? A gente vai responder a essas questões e vai falar também de outros 3 temas: da busca do governo brasileiro para arrecadar mais no ano que vem, do rumo que os juros devem tomar nos Estados Unidos e da inflação persistente na Europa. Eu sou a Nayara Fraga e hoje é 4 de setembro de 2023. Vamos nessa? O Brasil cresceu forte no segundo trimestre e cresceu acima do que era previsto pelos analistas de mercado. Enquanto o mercado previa um crescimento de 0,3%, o resultado veio em 0,9%. Foi bem próximo da nossa projeção, que era de 1,1% para esse período. Esse foi o 8º trimestre consecutivo de crescimento da economia brasileira, o que mostra que a produção de bens e serviços no país está aquecida. Os principais motores da economia foram a indústria e os serviços. Desta vez, o agronegócio, que tinha sido o grande responsável pela expansão do PIB no primeiro trimestre, ele recuou. Essa queda do agro já era esperada. Isso porque a maior parte da colheita de soja, que é o principal produto do setor, a maior parte se concentra nos 3 primeiros meses do ano. Analisando o PIB por outra ótica, pelo lado da demanda, a gente vê que o consumo das famílias e o consumo do governo tiveram um papel importante. De uma forma simplificada, a gente pode entender o crescimento do Brasil no segundo trimestre em 3 pontos. O primeiro é o mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego do Brasil está baixa, num nível bem inferior à média histórica. Isso, associado ao recorde da massa salarial, que é a soma dos salários pagos aos trabalhadores, isso tem reforçado a renda das famílias disponível para o consumo. O resultado é um setor de serviços em crescimento. E quando eu falo de serviços, eu estou falando de restaurantes, a salões de beleza, academias, escolas. Outra explicação para o PIB brasileiro ter vindo forte é que os gastos públicos estão em alta. As despesas do governo federal com a máquina pública, que são despesas como o pagamento de salários de servidores, distribuição de benefícios previdenciários, essas despesas aumentaram. E, além disso, programas de transferência de renda foram ampliados, incentivando aí o consumo das famílias e, portanto, o setor de serviços. Um terceiro fator que impulsionou o PIB foram as exportações. As exportações brasileiras cresceram quase 3% em relação ao primeiro trimestre deste ano e saltaram 12% se a gente compara com o segundo trimestre de 2022. O grande impulso para as exportações foi o setor agropecuário. Mas vale dizer que o sucesso do primeiro semestre pode não se repetir. A indústria, por exemplo, deve passar a contribuir de forma negativa para o PIB por causa da taxa de juros elevada, que encarece os custos ao produtor. Aliás, o investimento em máquinas e equipamentos já ficou praticamente estável no segundo trimestre. Outro obstáculo para a expansão do PIB brasileiro é a perda de ritmo da economia global, que tende a prejudicar as exportações. Afinal, um mundo que cresce menos compra menos matérias-primas, menos commodities, que são o nosso forte, né? Ou seja, tudo indica que o desempenho da economia brasileira na segunda metade do ano deve ser fraco. Nossa expectativa é de crescimento zero ou até ligeiramente negativo para o restante de 2023. Por outro lado, o bom resultado desse primeiro semestre de 2023 deve ser suficiente para sustentar uma expansão considerável do PIB para esse ano. Agora, nossa projeção de crescimento para o PIB de 2023 é de 3%. E o que esperar para 2024? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, fez uma análise para a gente que vai um pouco além do horizonte de 2023. Ela explica o que as famílias e as empresas brasileiras podem esperar. Vamos ouvi-la. Nayara, apesar dessa possível queda do PIB na segunda metade de 2023, a economia brasileira deve voltar a melhorar no ano que vem. E tem algumas coisas que nos levam a acreditar nisso. A primeira é a queda dos juros. O Banco Central começou a cortar a Selic no mês passado e esse ciclo de queda deve continuar.
A gente acredita que a Selic vai terminar 2023 em 11,75%. E para o fim de 2024, a gente espera uma Selic em 9,25%. Lembrando que os juros agora estão bem acima disso, estão em 13,25%. Isso interfere no PIB, porque quando a Selic cai, a atividade econômica tende a melhorar, e por algumas razões. Por exemplo, com juros mais baixos, a concessão de crédito pode aumentar, porque as taxas adotadas em linhas de financiamento também ficam menores. Ou seja, há um estímulo para que as famílias e as empresas consumam mais e façam mais investimentos. Além disso, a projeção orçamentária enviada pelo governo na semana passada prevê gastos maiores, de 133 bilhões a mais que os gastos do ano passado. São recursos que vão ampliar o consumo do governo e que podem, inclusive, reforçar a oferta de crédito por bancos públicos. Tudo isso que eu citei agora, Nayara, faz a gente estimar para 2024 um crescimento de 1,5% para a economia brasileira. Se isso acontecer, vão ser 4 anos seguidos de crescimento do PIB do Brasil. A última vez que a gente viu isso foi no período de 2011 a 2014. Resta saber se esse crescimento vai se estender para os anos seguintes sem vermos inflação mais alta. Passando agora para o campo fiscal, a pergunta é: como é que vão desatar o nó das contas públicas brasileiras? Tá ficando cada vez mais claro que zerar o déficit fiscal em 2024 vai ser desafiador. O projeto de lei orçamentária anual, que é a previsão que o governo federal faz para o orçamento do ano seguinte, nesse caso 2024, esse projeto reforçou essa expectativa de que vai ser desafiador fechar as contas públicas no zero, ou seja, está parecendo difícil colocar receitas e despesas em equilíbrio. Isso porque o governo ampliou o valor da arrecadação extra que vai ser necessária para cumprir a meta fiscal, que é de déficit zero. Está registrado no projeto de lei que o governo agora vai precisar, em 2024, de 168 bilhões de reais extras. Ou seja, 168 bilhões de reais a mais de arrecadação. Existe bastante incerteza sobre as chances de alcançar esse objetivo. A própria ministra do Planejamento chegou a afirmar à imprensa que o governo vai discutir se a meta fiscal vai ser ou não cumprida no ano que vem. O cenário é o seguinte: para engordar o caixa em 2024, o governo tem lançado algumas medidas. Já foi anunciada, por exemplo, a tributação de fundos exclusivos, que são aqueles destinados a investidores de maior porte, que renderia aí aos cofres públicos cerca de 13 bilhões de reais, segundo o governo. Foi anunciada também a extinção de uma modalidade de distribuição de lucros que permitia às empresas pagar menos impostos. Já foi enviada ao Congresso, inclusive, um projeto de lei que prevê acabar com isso. E, nesse caso, a estimativa é de uma arrecadação de 10 bilhões de reais. E a lista de novas fontes de receita inclui também a taxação de empresas que faturam no Brasil e pagam impostos no exterior, que são as chamadas offshores. E essa lista inclui ainda mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, de onde, no caso, viria a maior parte do dinheiro. Vale lembrar que parte dessas iniciativas pode ser alterada no Congresso ou enfrentar questionamentos jurídicos, o que reduziria o potencial de arrecadação. Olhando para todo esse conjunto de fatores, da forma como eles estão colocados hoje, parece improvável que o governo consiga deixar as contas no azul em 2024. Nos nossos cálculos, o déficit das contas públicas brasileiras deve ser equivalente a 0,7% do PIB no ano que vem. Partindo para os Estados Unidos, nossa discussão é sobre os dados econômicos mais recentes e o que eles sugerem sobre o caminho que os juros vão seguir. A julgar pelos números divulgados na semana passada, o próximo passo do Fed pode ser o de manter a taxa básica de juros americana onde ela está, que é entre 5,25% e 5,5%. Lembrando que o Comitê de Política Monetária americano tem reunião marcada para 20 de setembro. E para decidir qual vai ser o ajuste ou não nos juros, o Fed deve considerar principalmente duas coisas: a desaceleração gradual do mercado de trabalho e da inflação. Apesar de a contratação de trabalhadores nos Estados Unidos seguir acima do patamar de antes da pandemia, as contratações já estão em tendência de queda. Além disso, a taxa de desemprego americana subiu e o ganho por hora trabalhada desacelerou, o que é um sinal de alívio para os custos das empresas. Já quando a gente observa a inflação, a gente vê que tanto a inflação cheia quanto o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, essas duas métricas estão perdendo ritmo. Os preços dos bens industriais, por exemplo, estão em retração há 3 meses.
Mas é importante dizer que, por outro lado, os preços dos serviços seguem subindo, reforçando aí a perspectiva de que a queda da inflação vai ser lenta. O quadro da inflação americana vai ganhar mais clareza na próxima semana, quando vai ser divulgado nos Estados Unidos o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor de agosto. Ele está programado para 13 de setembro. Se os números do CPI reforçarem esse cenário de moderação dos preços, o mais provável é que o Fed opte por uma pausa nos juros em setembro, para aí poder parar e avaliar os efeitos dos juros mais altos sobre a economia. Vamos registrar aqui que a gente reconhece que os dados econômicos dos Estados Unidos mostram um mercado de trabalho esfriando um pouco mais rápido do que a gente tinha na conta, e a gente reconhece também que a inflação americana está trilhando um caminho um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, a gente mantém a nossa visão de que o Banco Central americano deve manter os juros elevados por um longo tempo nos Estados Unidos. Agora a gente fala dos preços na Europa. Apesar de estar em desaceleração, a inflação permanece em nível elevado na zona do euro. O índice de preços ao consumidor registrou alta de 5,3% no acumulado de 12 meses até agosto, segundo a prévia divulgada na semana passada. O núcleo da inflação na zona do euro, que exclui alimentos, energia, álcool e tabaco, ele subiu na mesma magnitude, 5,3%. Os preços dos serviços, em especial, seguem puxando a inflação para cima. A gente, aliás, já viu essa cena antes, né? É o que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A taxa de desemprego na zona do euro está em 6,4%, que é o menor nível para a região desde 2001, quando a zona do euro surgiu. Essa taxa de desemprego mais baixa ajuda a justificar isso de os preços dos serviços estarem lá em cima. E aqui vale aquela regra que a gente já citou no podcast outras vezes. O mercado de trabalho aquecido eleva os salários acima da produtividade e estimula a demanda. Entre as maiores economias da zona do euro, em agosto, a inflação acelerou na França e desacelerou na Itália, na Espanha e na Alemanha. Os alemães, a propósito, estão com uma inflação acumulada em 12 meses em cerca de 6%. É menos que o pico que a Alemanha registrou em outubro do ano passado, quando a inflação chegou a quase 12%, mas ainda assim é muita coisa para a Alemanha. Por falar nos alemães, se você não ouviu o nosso último episódio, eu recomendo que você ouça, porque a gente fez uma análise bem bacana sobre o que está acontecendo com a economia alemã. Você sabia que a economia da Alemanha está em marcha lenta? Tem ideia de quais os impactos para a Europa? Se quiser refletir sobre isso com a gente, é só buscar o programa de número 73 na nossa lista de episódios. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 5 de setembro, a gente tem a pesquisa mensal da indústria no Brasil. Nossa expectativa é de queda de 0,6%. Na quarta-feira, saem os dados do Índice Geral de Preços, o IGP-DI. A gente espera uma leve retração de 0,05%. No mesmo dia, sai o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, global. É um excelente termômetro da atividade econômica. O PMI deve continuar próximo dos 50, mostrando aí certa estabilidade da atividade econômica global em agosto. E ainda na quarta-feira, véspera de feriado, sai o ISM de Serviços dos Estados Unidos. Esse indicador, que também é um resultado de pesquisa com gerentes de compras, ele deve mostrar que os serviços continuam em expansão moderada em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse programa, não esquece de deixar um recado pra gente. Isso se no seu tocador tiver uma caixa para publicar comentários. E se você está ouvindo no YouTube, então tá fácil, é só deixar um alô pra gente nos comentários do vídeo. Falando em comentários, a gente aproveita aqui para deixar o nosso muito obrigado a cada um de vocês que comentou no último episódio. Foram vários comentários, quero dizer aqui que a gente lê todos com carinho e considera todos os recados que vocês nos deixam, tá bom? Saibam disso. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som hoje foi do André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!